Oi. Então, retornando aqui ao assunto de revisão do absolutismo. Então, nós vimos que desde o início existiu uma oposição à monarquia absolutista, né? Que é essa oposição baseada na tradição de um parlamento que deveria limitar o poder do monarca, né, desde a Idade Média, o tal constitucionalismo medieval, uma oposição gerada também por setores insatisfeitos das elites europeias, uma parte da nobreza que nunca se conformou em perder a autonomia e defendia a volta de um parlamento forte, mas também da burguesia que não conseguia um poder político correspondente ao seu poder econômico, não conseguia esse poder político naquela estrutura absolutista, né, que assegurava à aristocracia nobreza o monopólio dos principais cargos, além de direitos diferenciados, né, questão fiscal, o povo, a burguesia, o terceiro estado pagava impostos, né, e a aristocracia, o primeiro e o segundo estado, não pagavam, não havia isonomia. A gente junta isso a uma época ainda de forte disputa religiosa, de intolerância religiosa, especialmente no século XVII, né? E aquele aspecto de uma monarquia absolutista que não era laica, que estava associada a uma igreja oficial que era protegida, né, pelo monarca, o protetor daquela fé. Então os grupos religiosos dissidentes, né, que queriam seguir uma outra igreja, acabavam sofrendo perseguições, não tinham liberdade para poderem seguir o seu culto e gerava também insatisfação, né, com a existência de um absolutismo que protegia uma igreja em detrimento de outras. E como a gente estava falando no vídeo anterior, tudo isso se tornava especialmente grave, crítico, numa época de crise econômica, porque tendia a gerar insatisfação popular, e essa população insatisfeita com a pobreza, com o desemprego, com a inflação, com a fome, né, com a carestia e tal, essa população insatisfeita, em especial nas cidades, poderia ser mobilizada, né, por setores da elite contrários ao absolutismo, e o resultado poderia ser uma revolta popular que poderia evoluir para uma revolução. Ok? Pois bem, tendo isso em mente, então a gente pode também rever o conceito de revolução burguesa, que eu coloquei ali no esquema, está lá no item 5 do esquema de revisão de absolutismo, né? Eu coloquei 3 pontinhos básicos sobre a revolução burguesa, sobre o conceito de revolução burguesa. Elas foram, assim, essencialmente revoluções constitucionalistas contra o absolutismo ou contra o antigo regime. Revoluções que tentavam instituir um regime que limitasse o poder do rei. Só que, na verdade, essas revoluções, elas se inspiraram na ideia de um parlamento ou de uma assembleia representativa que deveria limitar o poder do rei, nessa ideia medieval. Mas elas não tinham intenção de voltar àquele modelo medieval pré-absolutismo. Elas se tornaram revolução ou revoluções porque, na verdade, elas acabaram criando um outro regime, que não era mais aquele regime absolutista, mas também não era o regime medieval anterior, de uma monarquia limitada, né, por um parlamento que eventualmente era convocado, né, para aprovar ou não os impostos, ou discutir outro assunto, outra questão com o rei. Não, elas se inspiraram nessa tradição do constitucionalismo medieval. Mas na prática elas acabaram criando um novo regime, inédito. Por isso que nesse sentido foi uma revolução. Ela vai transformar radicalmente, rapidamente, as estruturas da sociedade. No caso, se for uma revolução basicamente política, vai transformar a estrutura política da sociedade. Só que, mesmo na revolução transforma a estrutura política, e essa transformação permite a ascensão de uma nova classe, a ascensão da burguesia ao poder político, essa nova classe alcançando o poder político num quadro do aparecimento de um novo regime constitucional com um parlamento, que aí sim vira um poder legislativo, que começa a elaborar as leis, que todos vão ter que respeitar, inclusive o governante, inclusive o rei. Então essas leis vão refletir a vontade, a visão de mundo, os interesses dessa nova classe, que é a burguesia. Resultado, a revolução que transforma o regime político permite também a criação de novas leis que vão acabar transformando o sistema econômico, transformando a sociedade.
Esse é o conceito clássico de revolução burguesa. Uma revolução que leva à criação de um novo regime político mais favorável aos interesses da burguesia. Esse novo regime político mais favorável aos interesses da burguesia, ou melhor, esse novo sistema econômico que se desenvolve graças à criação de um novo regime político, o regime criado pela Revolução, esse novo sistema econômico é o sistema capitalista. Não é que o capitalismo estivesse desenvolvendo numa estrutura absolutista, não. A monarquia absolutista, ao contrário, estimulou o crescimento da economia de mercado, que é um dos componentes centrais, né, do capitalismo, estimulou o desenvolvimento da economia de mercado, a economia voltada para o comércio, visando o lucro, né, com propriedade privada. Embora existisse uma certa insegurança jurídica, né, na época do absolutismo, porque parte das leis, da legislação era baseada em tradições medievais, né, feudais, e dificultavam a plena exploração de uma parte da terra. Parte das terras eram exploradas naquela tradição medieval de uma terra de uso comum, camponês, e o nobre podia utilizar e tal. O absolutismo preservou também as tradições medievais do corporativismo, das guildas, né, das corporações de ofício nas cidades, onde a produção artesanal era monopolizada, né, por esses artesãos, dificultando a concorrência, a inovação tecnológica, não havia liberdade, portanto, industrial, pelo menos nas cidades, então aquilo dificultava também o desenvolvimento industrial. Então o antigo regime absolutista, ele estimula sim o desenvolvimento do comércio, mas até certo ponto. Ele estimula o desenvolvimento do comércio por meio da expansão marítima, por meio da pacificação do país, evitando, né, revoltas camponesas, guerras civis, ou tentando evitá-las. Estimula o crescimento do comércio por meio da colonização da América, por meio de medidas, de práticas mercantilistas, mas até certo ponto. Ao mesmo tempo que ele estimula esse desenvolvimento do comércio e beneficia a burguesia, ele preserva uma estrutura que é uma estrutura pré-capitalista. Como falei, das corporações de ofício, com terras ainda que eram de uso comum, né, com a desigualdade de direitos. Né. Então, nesse sentido, o absolutismo, a longo prazo, acabou se transformando num obstáculo ao pleno desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o capitalismo a longo prazo, para poder se desenvolver, precisou de um novo regime, muito mais favorável a ele, que assegurasse a garantia dos contratos, a igualdade diante da lei, as duas partes, né, envolvidas aí numa troca comercial teriam que ter o mesmo tratamento diante da lei, que assegurasse a liberdade industrial, a livre iniciativa, né, a liberdade de você poder investir seu capital, a transformação da terra, aquela terra de uso comum, a transformação daquela terra de uso comum numa terra efetivamente privada, né, onde o seu dono poderia explorá-la livremente, né, ou plantar trigo, ou plantar batata, ou sei lá, criar ovelhas, alguma coisa, transformar a terra efetivamente em mercadoria. Então essa legislação que consolida o capitalismo, ela só foi possível com a superação do absolutismo e com a criação de um novo regime mais favorável ao capitalismo e à burguesia. Okay? Então, a Revolução Burguesa, ela é considerada burguesa não porque ela tenha sido feita necessariamente pela burguesia. De uma forma geral, a gente pode falar que aqueles setores insatisfeitos da burguesia, eles apoiam a Revolução, mas não quer dizer que tenham liderado a Revolução, ou tenham liderado sozinhos a Revolução, esses setores. Né? Ela é considerada burguesa porque, no final, ela acaba estabelecendo um regime muito mais favorável ao capitalismo. Então, coloquei ali no item 5, Revoluções Burguesas, 3 tópicos. As revoluções burguesas são revoluções constitucionalistas contra o absolutismo, o antigo regime, foram apoiadas principalmente pela burguesia em ascensão, que estava excluída do poder político, e resultaram na criação de novos regimes políticos, com governos limitados pela lei e por um parlamento, transformado aí sim, né, em um legislativo, portanto mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Qual foi a primeira revolução burguesa da história? A primeira revolução burguesa da história foi a Revolução Neerlandesa, também chamada de Revolução Holandesa. Ela começou em 1568, de certa forma já tinha triunfado em 1609, mas oficialmente ela termina em 1648. Ela durou 80 anos. Ela foi chamada também de Guerra dos 80 Anos, que envolveu a luta
da burguesia holandesa contra o domínio espanhol. A Espanha, por questão de heranças, nos casamentos da família Habsburgo que reinava na Espanha, acabou assumindo o controle sobre os Países Baixos, que incluía a Holanda, e a Revolução burguesa holandesa ou neerlandesa, ela foi contra uma monarquia absolutista, mas que tinha sede mas estava centrada na Espanha. O monarca da Espanha, na época Filipe II, quando estourou a Revolução, ele reinava na Espanha, reinava nos Países Baixos, reinava também em outras partes da Europa. Então a Revolução foi contra essa monarquia absolutista centrada na Espanha, ou contra os representantes desse monarca absolutista lá na Holanda, nos Países Baixos. A Revolução ela ocorreu, portanto, em 1568, século XVI, segunda metade do século XVI. Foi concluída na primeira metade do século XVII, numa época, como falei há pouco, ainda muito marcada pelas lutas religiosas, pela Reforma Protestante. Ela envolveu também uma luta não só política contra o absolutismo, mas também uma luta religiosa. A monarquia do Filipe II, que reinava nos Países Baixos, era uma monarquia católica defensora da Contra-Reforma. E o calvinismo havia se espalhado nos Países Baixos, em especial na Holanda. Então havia também esse confronto entre uma parte da população que queria seguir o calvinismo e a igreja oficial católica, que a monarquia espanhola estava tentando, ou que a monarquia de Filipe II estava tentando impor na Holanda. Aí vocês juntem isso a uma forte tradição de autonomia das cidades dos Países Baixos, das cidades neerlandesas, como era o caso das cidades da Holanda, que agora são submetidas a uma monarquia absolutista, que cobrava impostos considerados impostos ilegais, portanto entrando em confronto com o constitucionalismo medieval, que era muito enraizado na Holanda, muito enraizado nos Países Baixos. A Revolução então estourou em 1568, a Espanha praticamente já tinha sido derrotada em 1609 pela burguesia holandesa, e a Espanha reconhece a independência da Holanda dos Países Baixos em 1648. O resultado foi a criação de uma república chamada República das Províncias Unidas, ou a República dos Países Baixos, ou simplesmente Holanda. E essa república virou um regime tipicamente burguês para a realidade da época, em especial da burguesia comercial, da burguesia formada também por banqueiros. As leis criadas por esse regime favoreceram a expansão marítima holandesa muito mais do que antes, favoreceram a criação de um império colonial, favoreceram o desenvolvimento do comércio, transformaram a Holanda, transformaram os Países Baixos na maior potência marítima e comercial da Europa no século XVII. Com isso, a Holanda assume a hegemonia no nascente capitalismo europeu, até ser superada pela Inglaterra no início do final do século XVII, início do século XVIII. E ela é superada pela Inglaterra quando a Inglaterra passa também por uma revolução. Passa também por uma revolução que é considerada uma revolução burguesa. Uma revolução que aboliu o absolutismo na Inglaterra e criou um novo regime mais favorável ao desenvolvimento do capitalismo inglês. Essa revolução foi a Revolução Inglesa. Vamos falar sobre ela agora no próximo bloco. Ok? Até breve.